Fala galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um Resenha Jovem, tá? Para o nosso estudo da lição diário. Diário não, semanal, né, gente? Perdão. Nosso estudo da lição semanal. E galera, seguinte, hoje o tema de hoje é um tema muito legal, um tema muito bacana. Infelizmente, semana passada a gente acabou não tendo lição, mas fica tranquilo, tá? O tema de hoje vai estar conversando com o tema da semana passada também. Mas antes de tudo, eu quero agradecer primeiramente aí o pastor Rodrigo e o pastor Wesley, né? Isso. Pastor Wesley aí que está cedendo espaço pra gente aqui, né? Pra gente estar fazendo esse projeto e pedindo para que vocês também sigam as nossas redes sociais, que é @jovensadventistas_APS. Eu tenho quase... Você acertou dessa vez? Eu acertei, cara. Nossa. Cara, que eu falo já na dúvida já, velho. É só colocar assim, ó, igual tá aí embaixo, pronto. E tá embaixo aí, qualquer coisa tá embaixo aí, tá, pessoal? Fica tranquilo aí que eu vou colocar aí embaixo. E eu queria apresentar então os nossos convidados. Hoje nós estamos com 2 pastores, porque o tema é muito interessante, cara. Vocês vão gostar muito. Então, primeiramente, queria apresentar o pastor mais conhecido aqui, pastor Rodrigo. Como é que você tá, pastor? Hoje eu tô de âncora aqui, né? Sabe quem senta desse lado aqui é âncora, né? Não, as perguntas que ele vai fazer pro pastor Orlando aqui, filho. Porque a gente tem um convidado especial aqui, é só âncora. O âncora é quem segue o programa aqui, sabe como é que é, galera? Aqui, ó, nosso Master Blaster Rodrigo. Então, já falando aqui, então a gente também tá com o pastor Lana. Tudo bom, pastor? Valeu, galera, tudo bem? Belezinha. Valeu estar com vocês aqui nesse resenha. Obrigado, Rodrigão, por estar acompanhando aí nessa troca de ideia. Lucas também. Valeu. Tá ótimo. Então, pra gente começar, vamos orar? Vamos lá. Convidar então o pastor Lana para fazer oração pra gente. Grande Deus e Pai, nosso muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez estar conosco aqui. Obrigado porque temos a chance, a oportunidade de rever um assunto tão importante quanto esse que da lição jovem. Nos ajude a ter entendimento, que o assunto fique claro para quem está ouvindo, que está nos acompanhando agora também. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, dê uma boa troca de ideias. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Galera, o tema dessa semana é os últimos enganos. Só contextualizando com vocês, que semana a gente não acabou não gravando, mas a gente, semana passada, estudou sobre a cidade da prostituição, que era de fato Babilônia, e a gente entendeu que Babilônia, né, foi um período ali da igreja, né, que entrou muitos enganos ali, que Satanás conseguiu colocar o seu dedinho lá dentro ali da igreja. E nessa semana a gente vai tratar então um pouco sobre isso, né? Sobre os últimos enganos que está acontecendo dentro da igreja. Cara, eu vou falar um negócio para vocês, pastores aqui. É umas coisas que a gente vê aí fora, cara, que não é possível não, gente. Eu acho que, ó, se a gente para aqui só olhando para a tirinha, a gente vê aqui um egípcio com as mãos para cima no calor, e acredito que seja adorando ao Deus Sol aqui, né? Temos aqui um jovem muito moderno, esse jovem aqui, com a mensagem escrito Salve Gaia, nossa mãe terra. Isso aqui é importante, isso aqui, cara. Esse cara jogou God of War aqui, certeza. E aqui tem um outro quadradinho aqui, que tem fazendo eu não sei, uma sessão espírita. E tem um rapaz atrás ali, cara. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês aqui, sobre essa tirinha, sobre essa questão dos últimos enganos, o que está aqui de fato tem a ver com o que acontece hoje em dia, ou muitas vezes é meme, ou muitas vezes é brincadeira. Porque assim, quando a gente parte para a questão religiosa no mundo, tem muitas ideias que levam como verdades absolutas ali, né? E todas esses aqui que são representados, por exemplo, aqui na tirinha, a gente vê também que tem muita gente que defende com unhas e dentes. Aí, queria saber de vocês se é ou não é, antes da gente ler aqui o texto bíblico aqui do Apocalipse, qual que é a ideia principal que vocês têm, iniciais aí, o que vocês acham aí? Precisa entender que Satanás ele não muda a forma como ele faz os ataques a Deus, né? Ele vai aprimorar, mas o ataque continua sendo o mesmo. Se você voltar o tempo atrás lá, você vai perceber que Satanás ele tentava de todas as formas tirar Deus de centro e colocar outras ideias, né? Que a gente vai conhecer como o paganismo. Ideias pagãs, né? Outros deuses, outras formas de adoração, entendeu? Outra forma da questão que a gente vai ver daqui a pouco da morte, de enxergar a morte. Então, assim, isso não é novo. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Não é novo o que Satanás está fazendo, entendeu? Os enganos, ele já vêm de muito tempo. Só que ele vai aprimorando, ele vai trazendo outras ideias, né? Ele vai difundindo essas ideias e essas ideias vão criando, né, nichos, vão criando algumas identidades que as pessoas vão... peraí, isso aí faz sentido. Isso aqui faz sentido para mim, entendeu? Isso aqui é bom, entendeu? Então, assim, Satanás ele nunca mudou o ataque.
ele só vai aprimorando as ideias. E é o que está chegando até hoje, né? Então esse ataque de Satanás, né, o engano final, ele vem aprimorado. De muito tempo de estudo, de muito tempo percebendo aí como é que o ser humano reage, para ele ter uma ideia de que, o texto bíblico diz, se possível enganaria até os próprios escolhidos. Entendeu? Então ele vem com uma ideia mais encaixada. E o muito interessante disso, né, Rodrigo? Porque assim, nada de novo embaixo do sol, né? Já dizia, né? Tá muito longe? Beleza. Tô meio torto, né? Beleza, valeu. Então, nada de novo embaixo do sol. E o interessante dessa linha de pensamento que você vem até trabalhando aqui, e Lucas, é porque, cara, se você parar pra pensar, véio, hoje em dia, né, na igreja, no nosso contexto, muitas pessoas levantam bandeiras ou defendem ideias achando que é algo inovador, que está começando agora, um movimento está surgindo e tal, e pega carona numa coisa que já vem lá de trás, de muito tempo atrás, que a Bíblia já falava, a Bíblia é hiper atual, e que a galera não estava se ligando disso, ou passa despercebido. Por quê? Porque o inimigo é muito sagaz, inteligente, né? Não era à toa que ele era quem foi no céu, né? Um grande anjo ali. Ele repagina uma ideia antiga e apresenta como novo. Como aconteceu com Adão e Eva, não é diferente nos dias de hoje. Ele traz uma ideia como se fosse algo inovador, algo sofisticado, né? Eu achei legal da tirinha porque você vê aqui um cara jovem, digamos assim, né? Da atualidade ali, defendendo uma ideia. Só que isso já vem da onde? Do lá grego, de trás, né? Lá de trás. Então, eu acho que foi uma boa tirinha, uma boa tirada dessa tirinha. Aí, é só para completar, é assim, a questão da imortalidade da alma que a gente vai discutir depois. Ela já vem no primeiro engano de Satanás lá no Éden, entendeu? Certamente vocês não vão morrer. Exato. Entendeu? E é a ideia que vai sendo passada, vocês não morrem, entendeu? Morre é só o físico, né? Só o corpo, né? Mas o espírito permanece, né? Tem tanta linha de raciocínio com isso, gente. Mas, ó, eu queria ler com vocês aqui o texto base, né, dessa semana. Vamos ler só o 16 aqui, o 13 e o 14. Né, Apocalipse 16, 13 e 14, ele diz o seguinte, ó, ele começa dizendo, ó, então vir sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Eu vou fazer essa pergunta para você, já fica esperto já. Viu? Porque eles são espíritos de demônios e operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então a gente vê aqui um relato aqui no Apocalipse, que inclusive está incluso ali no 6º flagelo, que sai aqui esses 3 espíritos imundos e dirigem-se aos reis. Fazendo a linkagem ali que a gente estudou semana passada, a gente viu que a grande meretriz ela embebedou, né, todos os reis da terra, então todo mundo ali caiu, né, no engano da grande Babilônia. A gente vê aqui que esses 3 seres aqui, esses 3 personagens, que é o dragão, a besta e o falso profeta, sai dele aqui 3 espíritos. Pastor, o que são esses 3 espíritos aqui que estão saindo aqui da boca? O que isso tem a ver com os dias de hoje? A ideia é que Satanás ele vai trazer um problema grande, né? Tentando fazer ele está tentando arrumar todas as coisas para o grande engano, que é repetir a volta de Jesus, né? Ou fazer a volta de Jesus. Isso vai ser muito doido, eu quero saber. Essa é o grande engano dele. Mas para fazer isso, ele precisa primeiro preparar o povo para ser enganado, entendeu? Como é que ele faz isso? O texto vai trazer uma referência às pragas do Egito. Lembra quando veio as pragas do Egito, né? Quando Moisés vai até lá, o que acontece? O faraó começa a dizer assim, bom, você transformou a água em sangue aí, mas os meus magos fazem também, entendeu? E os magos vinham e faziam a mesma coisa, entendeu? A ideia das rãs aí, as rãs são a última coisa que os magos conseguem fazer. A partir daí, os magos não conseguem repetir mais nenhuma das pragas. Então, se eu puder voltar lá no texto, o texto vai deixar claro que é a última. Então, é o último engano que os magos conseguem fazer também. Entendeu? Por quê? Porque os magos são limitados. Os magos eram limitados. O poder de magia que vinha de Satanás era limitado. Ele não conseguia imitar Deus em todas as coisas. Entende? Então, assim, tudo que Satanás vai fazer é limitado e imperfeito. Ele não consegue imitar a grandiosidade das coisas que Deus faz. Então, assim, os enganos que ele vai trazer para a gente são limitados. E a gente vai conseguir entender essa limitação quando a gente perceber que Satanás tem limites para fazer as coisas. Que nem Satanás, ele consegue ressuscitar uma pessoa? Não.
Por quê? Não sei, pastor, pergunta pra mim. Ele consegue ressuscitar uma pessoa? Eu acho que não. Por que não? Porque ele não tem poder sobre a vida, né? Ele não é doador de Não vida. é doador de vida. Ele não tem, entendeu? Então, assim, ele é limitado. Ele pode tirar uma doença? Pode. Por que ele pode? Porque ele pode dar também a doença, né? É isso que a irmã White coloca. Ele E o tira próprio- aquilo que ele O coloca. próprio, quando ele se encontra com Deus, né? Lembra da história de Jó? Deus Sim. falou assim, ó, pode até tocar nele, mas não tire dele o quê? A vida. A vida, né? Porque ele não é detentor da vida. Sim. Colaborando com a sua ideia, né? Interessante, um dia eu estava dando um estudo sobre esse assunto, né? E a gente entrou num assunto meio polêmico, assim, mas espero a gente não perder aqui o foco, mas... Fica tranquilo, é só tem uma tempo, ideia. tem Não, é só tempo, uma ideia. tem tempo. É Fica só uma ideia, tranquilo, porque, fica tranquilo. porque mencionou ali na troca de ideias sobre aquele camarada João de Deus, lembra do João Sim. de Deus aí, ficou famoso e tal. Porque o camarada fazia milagres, digamos assim, né? Sinais, prodígios, grandes coisas. Então tinha gente que ia até ali, o cara saía do fim do mundo, atravessava a cidade, ia até lá e o cara pegava um bisturi, cortava a pessoa, colocava a mão na barriga dela, fazia alguma coisa. E curava. Depois foi descoberto, né, que ele abusava das mulheres, mas para as pessoas que recebiam a cura ali, né, momentânea, a pessoa saía curada. Então teve vários assim relatos de gente falando, não, eu tava com câncer, fui curado, tava com problema sei lá, Na garganta. na garganta e tal, e eu tô bem. Eu antes não conseguia andar, tô andando e tal. E, cara, isso tá registrado. Tem gente que até hoje, você vê, foi público o assunto, depois saiu a TV e tal. Teve até um documentário, se não estiver enganado, né? Eu acho que foi isso, né? Sim. Foi Teve, Fantástico, sei lá teve. onde foi. E ficou público o assunto ali, mas até hoje tem gente que defende ainda dizendo, não, eu fui curado por ele. Então, isso que o pastor Rodrigo comentou aqui, que da limitação do inimigo, é nessa linha. Coisas que grandiosas até ele vai conseguir fazer, e por isso, se não fosse assim, né, a Bíblia falaria, ó, até os eleitos, se possível for, poderão ser enganados. Né? Então não vai ser qualquer sinal, não vai ser qualquer coisa. Algo realmente que vai, cara, impactar a vida de quem está vendo. Imagina se você tem alguém da sua família, eu estou vivenciando um momento como esse, tem alguém da minha família doente, com uma doença sem cura. Imagina que alguém oferece para você a possibilidade de curar o seu ente querido. E aí você fala, pô, mas e aí? Como assim? Cara, não, ó? vai lá, fulano é meu familiar e ficou curado. Ficou curado? Ficou curado. Tem aqui, ó. Tem aqui atestados que provam que ele estava doente e agora está curado. E aí? Então não é qualquer coisa. É fácil a gente falar quando está fora de um problema. Né? Quando você não está vivenciando uma situação difícil. Agora, quando você está dentro dela, cara, na sua família tem alguém, no meu caso, é minha mãe. Está com câncer, cara. De repente você escuta que alguém está curando quem está com câncer. E já fala para você, ó, vai lá, leva que vai ficar curado. E aí você fala, e aí? O que está acontecendo? É ou não Então, é Jesus? você percebe aí? assim? Por isso que quando a Bíblia fala, e Satanás ele é muito sagaz, cara, é muito inteligente, né? Ele vai mexer onde pega, não é? E assim, ele é limitado, o pastor Rodrigo está corretíssimo na visão dele, ele tem limitações, mas os sinais que a Bíblia fala são sinais que vai abalar a fé, cara. Sim, que mas vai sim. abalar a convicção, que vai abalar a igreja, que vai abalar muita gente. Né? Às vezes, assim, só completando e terminando a linha, às vezes dá risada daquele cara que fala que é Jesus aqui no Brasil, né? O Henrique Cristo. Né? Henrique Cristo, O cara Henrique fala Cristo. que é Jesus, foi lá no programa lá da TV, não conseguiu fazer a água virar vinho e tal. Beleza, nosso país curte o humor, né? Dá risada de tudo, né? Tudo vira piada. Mas e se aparece um cara diferente? E se ele transformar água em vinho? Se aparece um cara diferente que faz algo que você fala assim, pô, e aí? Como é que é esse negócio aí? Por isso a importância de você ter uma base sólida, né? De você conhecer bem as escrituras, de você estar embasado nas suas convicções, de você conhecer e compreender bem a verdade para você não ser enganado. Porque eu entendo, assim, e aqui eu vou dar a palavra para o pastor Rodrigo, eu entendo que esses assuntos que a lição traz, cara, nos levam a uma reflexão mais profunda no aspecto, peraí, eu conheço o suficiente para não ser enganado? Eu conheço o suficiente para que, se por acaso aparecer uma parada dessa na minha frente, eu sabia distinguir o certo do errado? E aí eu termino minha fala no estudo bíblico que a gente falou assim, olha, por isso é importante você estar aqui fazendo o quê? Estudando a palavra. Sim. Porque a pessoa que levantou essa questão, ela tinha dúvida sobre isso, né? Então ela falou assim, pô, mas eu, por exemplo, se fosse comigo, eu acreditaria. Se alguém me curasse de uma doença, como é que ia dizer que não veio de Deus? Olha que louco isso, né? Então você vê, no caso de Jó, Deus falou assim, ó, eu permito que você faça. Eu permito. Tirar a vida, não. Mas eu permito que você faça. Então é uma coisa assim, bem complexa pra gente pensar, né? E a ideia é assim, é quase no limite da perfeição. Ele é limitado, mas ele vai quase no limite da Exato. perfeição, né? Tanto é que a Bíblia vai apresentar o número 7 para Deus, né, da perfeição, e o número 6 vem para ele, né? Sim. Que ó, é quase 7, mas não é o 7, né? É quase lá, 7, tá mas... ali, ó.
Mas a ideia é assim, Ellen White ela trabalha essa ideia dizendo que o povo adventista não ia ser conhecido por milagres já. Porque Satanás ele ia usar essa questão dos milagres para confundir as pessoas. Ela diz que a gente seria conhecida como o povo da Bíblia. Né? Porque assim, quando você vai estudar Apocalipse, ele vai lá, bom, vem lá a besta. Como é que é a besta? Bom, ela tem a cara do cordeiro. Ela faz milagres, faz grandes coisas à frente de todas as coisas. Aí você fala assim, mas como é que as pessoas vão saber então? Tem a cara do cordeiro, entendeu? Faz grandes milagres. Aí ela diz assim, mas a fala é do dragão. Exato. Então a única forma de você conhecer é saber qual é a fala do dragão. Mas pastor, como é que eu vou saber qual é a fala do dragão? A Bíblia não fala qual é a fala de Satanás, mas fala qual é a fala de Deus. Exato. Quando eu sei a fala de Deus, então, tem que se preocupar com a outra, né? Eu sei qual vai ser a do dragão, porque a do dragão vai ser diferente. Vai reconhecer. Vai ser o contrário. Exato. Então o dragão vai vir, ele vai vir com o rosto de Jesus, ele vai vir com a capa de Jesus, entendeu? O milagre vai parecer de Jesus, mas peraí, a fala é do dragão, entendeu? Você me fez lembrar, quando abordando a sua ideia, fez lembrar que, assim, por exemplo, o lance de Davi, né? E Golias, né? Se você for ler o contexto inteiro de Samuel 17, ali, ou 19, não lembro de cabeça, acho que é 17. Primeiro Samuel 17, me deu um branco agora aqui. Eu vou até pedir para dar uma pausa aqui. Cara, você consegue um copo d'água para mim? Valeu. É porque eu tô com a garganta ruim aqui, tô com uma gripe me matando aqui. Mas aí o que acontece? 1 Samuel 17, você vê ali que no texto, assim, na ideia do texto, boa parte do tempo, Davi gasta mais tempo pensando em Deus do que pensando no Golias, né? É a mesma ideia, Rodrigo. Quanto mais tempo a gente gastar pensando nas coisas de Deus, na palavra de Deus, conhecendo a voz de Deus, vai ser mais fácil de você distinguir a voz do inimigo. Ou aquilo que não vem de Deus. Aquilo que não provém do Senhor, né? Então, eu acho muito legal essa ideia mesmo de a gente se aprofundar, entender bem esses assuntos. Porque, cara, quando acontecer, você vai falar, peraí, cara, isso aqui não vem, cara. Isso aqui não é de Deus, cara. E você percebe com que quem a pessoa está falando, né? Eu falei com os jovens outro dia aí, né, sobre possessão demoníaca. E é um assunto que treme tudo, né? Esse é um assunto maravilhoso, esse cara aí. E aí eu falei pra eles, gente, nem todo possesso se estribucha, né? Nem todo possesso. Tem gente que tá possesso e tá agindo normalmente. Satanás está coordenando a mente da pessoa, entendeu? Satanás está trabalhando. Quando você vai no texto bíblico lá, quando Jesus vai para a mesa da ceia ali, o texto diz assim, e Satanás entrou em Judas. E Judas estava sendo normal ali na mesa, entendeu? Tanto é que nenhum dos discípulos, quando Jesus fala assim, um de vocês vai me trair, os discípulos, quem? Se Judas tivesse transtornado lá, fazendo um monte de coisa, todo mundo ia entender que Judas estava meio estranho, né? Pirueta. Mas assim, ele estava normal, mas quem estava trabalhando na mente de Judas era Satanás. Sim. Entendeu? Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender é, Satanás ele atua também num grande engano religioso. Exato. Por isso que eu falo para o jovem, você vai em algum lugar, a pessoa vai tipo um espírito. Não deixa. Porque você não sabe que espírito ela tá. Entendeu? A lição trabalha justamente essa ideia das falsas doutrinas, né? Que é essa ideia que a lição trabalha de que qual é a bebida oferecida, né, pela Babilônia? As falsas doutrinas, cara. E aí isso muitas vezes entra mais suave porque se trata de um aspecto religioso, entende? Sim. Eu tô indo numa igreja ali, mas, cara, o importante é falar de Deus. O importante é que trabalhe a ideia de Deus. O importante é que tá lá, tô lendo a Bíblia. Mas beleza, tá. Vamos pensar friamente. Satanás conhece muito bem a palavra, cara. Sim. Ele é dominador disso aí também. Então, se você não tem o domínio correto, você está se deixando levar a sua mente para um caminho que você não sabe qual é. Eu acho isso muito doido, porque assim, pensando por este ponto, uma coisa que eu sempre fico pensando é que, por exemplo, a gente sabe que Satanás ele vai fazer, né, que nem foi citado aqui, tentar fazer a volta de Cristo. E aí eu pensando, né, ele vai imitar ali a volta de Cristo. Só que eu não consigo entender como isso vai impactar, como a Bíblia fala, que se possível vai enganar os eleitos, como isso vai conseguir enganar as pessoas que têm um conhecimento mínimo da Bíblia, porque vai imitar a volta de Jesus, cara. Pra mim não vai cair, pra mim, mas é o que eu falo, tem que fazer um sinal muito forte ao ponto de enganar a pessoa. E aí foram os pontos que vocês falaram, ele conhece muito bem você, ele vai fazer algo que mexe contigo, porque a Bíblia fala que os discípulos podiam fazer todas as coisas que Jesus fez. Curaram. Ressuscitar, ressuscitaram. Andou sobre as águas, que a gente acha o máximo. Pedro andou.
E de vez em quando a gente acha uns vídeos doidos na internet aí, com a galera andando sobre a água aí. Então esses sinais assim que são mais relatados, eu acredito que esse falso Cristo, quando vier, vai fazer também. Mas eu acho que o que vai pegar é o engano na questão da imortalidade da alma, que é já o assunto que a gente já pode entrar aqui. Mas no sentido, tipo assim, minha visão, tá, senhores? Não é verdade não, isso aqui é coisa da minha cabeça aqui. Vozes me falaram aqui. Que, tipo assim, por exemplo, como que uma pessoa que conhece a Bíblia tem um fundamento e pode ser enganada? Ao ponto de, tipo assim, pô, Jesus voltou. Na ideia da imitação de Satanás. Jesus voltou. E aí, do nada, esse Jesus aparece na sua porta. E aí você olha para ele, porque você viu nos jornais, porque se isso acontecer, no outro dia o mundo inteiro tá sabendo. Então, e esse Jesus aparece na sua porta e ele fala assim: oi, eu sou Jesus, vim te trazer um presente. E do nada ele puxa uma criança e fala aqui: essa é sua filha que morreu no parto. O que faz com uma pessoa dessa? Com uma mãe? Com certeza vai acreditar que é Jesus. E um desses sinais aqui, do jeito que as notícias fazem, cai na mídia, cai na galera, pronto, esse cara é o Jesus. Esse cara é o Jesus. Então, assim, eu acredito que vai ter alguns enganos muito fortes, principalmente neste ponto. Porque, assim, tem que enganar, então tem que fazer direito. Tem que fazer bonito. Não perfeito, como a gente disse, porque ele não tem esse poder, mas ele tem que fazer um ponto que, tipo assim, cara, até os que se dizem aí ateus, aí céticos, vão olhar e falar assim: não, isso aqui é totalmente diferente de tudo aquilo que existe, que eu acreditei. Porque é o maior engano, né? É a maior cartada que ele vai fazer. É a maior jogada. E aí, já falando sobre a imortalidade da alma, isso a gente estuda, a gente falou um pouco sobre isso na semana passada também, que é um dos enganos que Satanás ele trouxe para o meio religioso. E aí eu queria saber de vocês, pastores, né? Como é de fato essa imortalidade da alma? Será que existe ou não? Porque a gente vê muitas denominações, muitas pessoas que defendem a questão da imortalidade da alma. De que sua alma é perfeita, de que sua alma é imortal. Eu mesmo vim de uma religião que prega que a sua alma ela é imortal. Você morre, o seu corpo morre, mas sua alma ela é pura. Ou seja, é algo puro preso em algo impuro. Então a morte muitas vezes é a sua libertação, para que você saia de algo ruim e passe para algo bom. Como é que é essa questão da imortalidade da alma? Quando entrou, como entrou? A gente precisa entender o começo, né? Quando a gente vai em Gênesis lá, e Deus cria o homem, né? Ele cria o barro e ele sopra o fôlego de vida. A alma vivente, né? A ideia que a Bíblia traz de alma vivente é isso. É pó e fôlego. Não existe nada animado assim, né? Quando tira um do outro. Então, a alma vivente é essa junção. E a Bíblia diz que quando a gente morre, o pó volta para a terra e o fôlego de vida volta para Deus. Ele não diz que tem alguém que fica rodando na terra, entendeu? Um ser que se desencarna. A Bíblia, pelo contrário, ela vai falar várias vezes contra as pessoas que iam conversar com mortos, né? Necromantes e tudo mais. Porque Satanás, ele pode... De uma forma ou de outra, entendeu? Materializar uma pessoa, uma voz, entendeu? Ideias. Então, assim, um grande engano, né? Sendo a imortalidade da alma, é algo complicado porque, assim, mexe com as suas emoções, né? Então, assim, você ter um encontro com alguém que você ama muito e que já descansou é algo muito forte para você lidar, porque ele vai fazer tudo. Eu não sei se vocês já viram isso, né? A minha família vem de um contexto de... Meu pai era espírita, né? Então, assim, meu pai conta muita coisa pra gente, assim, da questão da mediunidade e tudo. E de você ver e conversar com a pessoa como se você tivesse frente a frente com a pessoa viva mesmo. Entendeu? A capacidade de Satanás fazer essa questão de materialização é tão forte que ele imita tudo. O jeito da pessoa, a forma da pessoa, entendeu? Então esse é um engano muito forte, porque assim, mexe com as suas emoções. Entendeu? Imagina só, você acabou de perder sua mãe. Passa alguns dias, alguém diz assim, ó, sua mãe apareceu lá e quer conversar com você. Tá, entendeu? Um dos casos que eu acho muito assim, interessante, né? Depois dá até para pesquisar na internet, vocês vão ver esse caso aí, até sai na TV e tal. É de dois amigos. Um deles chama-se José Divino, o outro nome me fugiu a memória agora, mas eles estão em casa
Eles estão ali brincando e tal. Os caras acham a arma do pai de um deles. E aí, na brincadeira com a arma dispara e mata o amigo. E aí, nesse lance, nesse acidente que acontece, acontece um julgamento e tal. E aí, o camarada vai preso. Porque entende-se de que ele cometeu o assassinato. Só que o que acontece? Aonde a história vai chegar? Passa algum tempo, Chico Xavier, ele psicografa uma carta onde o morto narra para o Chico Xavier como aconteceu os fatos. O morto contando a parte dele da história, como é que ele morreu. E aí Chico Xavier escreve essa carta. Essa carta ela é adicionada aos autos no juiz. E aí o julgamento acontece. E aí o juiz ele declara, baseado nos fatos contados pelo morto. Olha que bagulho. Olha que bagulho louco, né? Pelos fatos contados pelo morto de que foi realmente um acidente, então o rapaz ele é liberado. Só que isso vai para 3 instâncias, cara. E nas 3 instâncias eles entendem realmente de que era verdade. E para piorar a história, se ela parasse aqui já seria, né? Depois você pode colocar no Google, aí vocês vão ver essa história. Saiu até no SBT e tal. Para piorar a história, passado mais algum tempo, o morto manda mais uma mensagem, mas agora para os pais dele. E aí Chico Xavier escreve mais uma carta, agora destinada aos pais, e ele está dizendo como é que ele está no outro lugar e tal. Olha que loucura, né? Então, pensa comigo assim, né? Quando você falou do lance de ter algum sinal de que, cara, Jesus vindo com alguém, com a criança. Imagina numa situação nossa aqui, atualidade. Uma carta, ela vai para um juizado, cara. E é composto ali um grupo para estudar o assunto, entra nos autos. Você tá julgando espiritual, cara. Exatamente, você está julgando espiritual. Faz e a sentido. pessoa é declarada inocente baseado no relato de um morto, cara. De um morto. Tá? Entende? O morto conta como é que aconteceu. Mano, então, assim, quando a Bíblia fala e quando o inimigo ele chega diante de Eva e fala assim, ó, você não vai morrer, cara, ele está sendo tá ali se contrapondo contra Deus. Aquele é o maior engano da humanidade. Começa ali, cara. Dali pra frente, o homem vai fazer de tudo para não passar por experiência da morte, para não morrer. Então, hoje em dia tem criogenia, que é congelamento do corpo para depois uma tentativa de ressuscitar o corpo humano. Você tem, cara, várias e várias religiões que defendem a ideia de que o homem não morreu, né? Então, ou se ele morreu, ele já foi ou direto para o céu, direto para o inferno. Não tem, algumas defendem a ideia do purgatório. Outras defendem a ideia de um limbo, esperando o julgamento. Então você vê, mas o lance é assim, o que a Bíblia deixa claro é, da morte não, passar pela morte não quero. Essa possibilidade que a Bíblia está me apresentando não é a que é interessante para mim. Eu quero alguma outra opção diferente disso. E é por isso que a gente tem tanto dilema nesse assunto, né? É um assunto muito interessante e muito atual. Às vezes a gente pode até pensar assim, mas pô, imortalidade da alma tal, acho que eu já conheço o meio do assunto. Será mesmo que a gente tem o domínio necessário disso, né? Porque se hoje em dia, até na mídia, cara, se vai um lance como esse, chegar no juiz, o cara vai avaliar, e eles entendem que tinha sentido ao ponto de libertar alguém da prisão, baseado no relato de um morto. De um morto, gente. Deixa então, no ponto nos autos que a pessoa já tá morta. Essa é uma questão assim, que é assim, para você pensar, entende? Até o dia falando sobre esse assunto, alguém falou assim, pô, se eu fosse o juiz, hein? Se eu fosse o juiz e chegasse a carta, velho. E eu lesse e falasse assim, pô. Traz morto aqui. Eu quero falar com o morto aqui. Se é ele que tá contando, cara. Sim. Fazer o quê? Então, assim, você vê, é uma questão, é o que você comentou aí, né? Como é que seria esse sinal, né? Como é que seria esse engano, né, cara? Como é que seria isso? Eu acho que já vem acontecendo, eu acho que já está dentro do nosso contexto, que o pastor Rodrigo comentou aqui, né, de você, dentro de um ambiente familiar, alguém falar assim, olha, você pode se falar com seu pai que morreu, você pode falar com sua mãe que morreu. Eu também venho de uma família que tive dentro do meu contexto familiar, o lance meu padrasto era espírita, era pai de santo, então tinha no fundo da casa ali um terreiro de umbanda e tal. Então convivi com essa realidade desse outro lado espiritual. Ele, quando faleceu, passou pouco tempo, apareceu uma pessoa na casa da minha mãe dizendo que ele queria se comunicar com a minha mãe, olha só. Né? Então, você vê, são questões, cara, que são muito mais atuais do que a gente pensa, né? E tem até na mídia, né? Tem uma série que chama Ressurreição, né? Até tem uns memezinhos no TikTok, em outros lá, que passa partes da série lá. Tem essa série aí, pastor? Tem. E assim, é série, bem... Pastor? Hã? Você sabe, vai pra esse. A gente vê algumas coisinhas, né? Mas assim, é bem interessante, porque numa das que eu vi,
né? Aparece um policial. Você anda vendo essas coisas aí, cara? Aparece, eu vi só um pedaço, não vi tudo. Eu vi o trailer. Só vi o trailer, só vi só Mas a ideia é assim, aparece um policial com uma criança na casa de 2 senhores idosos, assim, já, né? E diz assim, ó, tem um problema aqui, porque a gente achou essa criança aqui e essa criança tá registrada como filho de vocês. Aí o cara falou, não, cara, meu filho morreu já há 30 anos atrás, né? Ele desapareceu e tal, né? No mar, no lago lá, né? E tal. Ele morreu, a gente nunca achou o corpo e tal, né? E aí ele olha o menino é a cara do filho dele. Olha aí. Mas assim, ele não põe fé, né? Achou que era alguém parecido. E de repente o filho fala uma frase que ele falava pro filho dele lá atrás. Que faz ele parar e, peraí. É o meu filho. E aí, a história, né? As partes que eu vi, assim, a história vai desse lado de... Peraí, mano, é impossível, né, cara? Sim. Como é que passou 30 anos e a criança ficou com a mesma idade, a mesma forma, tudo igual, entende? E eles começam a duvidar, mas começam a acreditar também, porque o menino reconhece o amigo, é um fato, o menino reconhece momentos, o menino reconhece os eventos que estavam acontecendo, entendeu? Então, assim, não é algo simples de se resolver se Satanás resolver utilizar isso. Porque ele vai poder utilizar pessoas que são proeminentes. Imagina, você pega alguém que, sabe, grandes pessoas seguem e morreu. Ele aparece agora dizendo assim, olha, eu fui para o céu e eu estou trazendo uma mensagem de Jesus para vocês. Entendeu? Ele está vindo, ele vai voltar, entendeu? E vocês precisam acreditar. E aí Satanás faz aquilo. Muitas pessoas vão ser impactadas por isso. Porque ele está dizendo que ele... ele morreu, agora ele aparece. Uma geração de seguidores, né? Uma geração de seguidores, a galera que curte, né? De acompanhar. Imagina, se você tem ali um ídolo, alguém que você acompanha há muito tempo, que você tem todo um carinho. Cara, isso é muito... Você pegou um ponto muito interessante, Rodrigo. Porque você vê, eu acho que talvez o maior impacto para o ser humano foi daquilo que aconteceu na Bíblia, cara. Porque Jesus falou assim, Deus falou assim, vai morrer. E aí eles não, né, vamos dizer, o casal, né, não seguiu a orientação. E depois a morte veio, cara. Foi nítido, foi claro para eles assim, o que Deus falou realmente se cumpre. Eu acho que esse é o maior dilema do ser humano, de ter a aceitação daquilo que Deus realmente diz. Sabe? De aceitar, essa é realmente a condição humana. Cara, um dia nós vamos passar pela morte. Né? É a condição humana. E aí o ser humano faz de tudo para o quê? Para não aceitar essa condição. Não, a gente tem que buscar meios pelos quais... caminhos pelos quais eu não tenha que passar por isso. Ou que não existe. Isso é muito interessante, porque eu também já tive experiências quando eu era mais novo na minha família, de, tipo assim, do nada meu bisavô vir começar a falar uns negócios pra minha avó. E foi um negócio doido, porque ela acreditou mesmo, assim, e falava umas coisas que só ele sabia, de que ele tinha morrido fazia uns 20, 30 anos, assim. Eu era criança, eu ficava vendo aquele negócio, achava o máximo aquilo ali. Depois eu ficava com medo de dormir. Mas eu ficava. Mas assim, é porque essa questão da imortalidade da alma é um assunto de fato muito extenso, que a gente poderia ficar aqui horas e horas, mas deu pra entender que, ao ponto de, tipo, que a gente morre, então não tem essa questão de a gente continuar vivo. Porque a Bíblia, ela deixa claro em certos pontos que se a gente veio do pó nós vamos voltar. Sim. Temos aí uma linha de raciocínio também, que a alma para a Bíblia, ela é a junção do sopro divino, né, junto com o barro ali, né, com a matéria-prima, né. Então, quando Deus faz o homem da matéria e faz o sopro divino, então ele passa a ser alma vivente. Então, de fato, as almas estão vivas, que somos nós aqui, mas a partir do momento que nós morremos, essa conexão ela acaba sendo desligada e não existe. Mas só para a gente partir para o próximo assunto, existe um outro engano muito forte, que é pregado nos finais dos tempos, que é justamente uma contrafação daquilo que Deus coloca como dia de adoração. Sim. Que é o domingo, né? A gente viu também ali na tirinha que tinha um egípcio adorando ao Deus Sol, que já dá até uma dica de onde que veio essa adoração aí, né? E aí queria saber de vocês aí, como é que a gente fala de sábado e domingo nos dias de hoje, porque hoje todo mundo sabe de tudo e tem muita gente mesmo influente, como vocês dizem aqui influente, tem muita gente influente na mídia que diz que o sábado não é um dia específico, mas é um dia que você separa para a adoração do Senhor. Eu vou começar nessa aí, Rodrigão. Eu acho muito interessante essa parada, Lucas, porque assim, eu tenho muitos amigos que não são adventistas, são evangélicos, né? Então, conheço, são amigos mesmo, próximos, a gente tá junto sempre, bate papo e tal. Então, batistas, presbiterianos,
católicos e tal. E a gente sempre sai, come coisas, assim, vai, sabe, comer um lanche, alguma coisa e tal, e trocar ideia. E esse lance, por exemplo, ele começa lá no quarto século, cara, com Constantino. Essa mudança, né? Essa contrafação. Essa mudança do dia de adoração. E essa galera, muitas vezes, nem sabe desse assunto, por exemplo. E então, uma pergunta que é comum, que vem pra mim sempre é, cara, por que vocês guardam o sábado? Sempre, cara, normal, assim, qualquer roda, se alguém tiver a chance, ou pergunta da carne de porco ou do sábado, né? Cara, você não come carne de porco, por quê? Ontem mesmo eu passei por uma situação como essa, alguém me perguntou, cara, mas e aquele lance da carne de porco? Ficou na minha cabeça. Eu falei, não, beleza, eu vou te responder de novo. Aí mandei o texto pra ele pesquisar e tal. Você vê, ficou uma semana com o negócio na cabeça dele e matutando. Pô, que negócio da carne de porco, eu não consigo acreditar, né? Que eu tava tão assim, sem conhecer sobre esse assunto. E esse lance do domingo é a mesma coisa. Um dia numa roda como a gente conversa, eu falei assim, cara, mas você sabe de onde surgiu esse lance do domingo? De Constantino ali e tal? E aí o cara falou, não. Eu falei, cara, então, pesquisa aí pra você ver. E aí abriu ali no Google na hora e viu lá, falou, cara, não acredito, cara. Começou com Constantino essa parada da mudança da adoração. Então, você que está ouvindo aí, se você não sabe a respeito, dá uma olhadinha, vai no Google aí, né? Dá uma bugada lá, escreve lá Constantino, mudança de dia de guarda para o domingo. Você vai ver que isso aí foi prorrogado lá atrás e vem até os dias de hoje, que é o lance do dia do sol, do dia da adoração ao dia de domingo, do dia do sol. Então, é um contexto histórico também. É mais do que simplesmente uma questão que Daniel já tinha falado, mas também é um contexto histórico, né? E a galera muitas vezes não está por dentro disso aí. Sabe o que pega, pastor? Se a gente ficasse só no histórico, ficaria fácil de entender. Mas tem muita gente que usa uns textos aí. Eu vou fingir que eu não sei aqui, tá? Só pra jogar a pergunta aqui pra vocês aqui. Aí o pastor Rodrigo pode responder, né? Ele tá aqui, tá de boa aí, né? Tá de boa aí. Tá tranquilo. Eu sou âncora aqui hoje. O entrevistado é o Lana. E aí, porque assim, eu não lembro agora onde é que tá esse texto. Eu ia pesquisar aqui, mas ia demorar muito. Mas fala assim que, acho que é Paulo falando né, que a gente não deve ficar preso à festa, né? Nem sábados, nem nada, uma coisa assim. Acho que vocês sabem o texto que eu tô falando, né? E a galera que tá em casa aí já deve, né? Muita gente que não acredita no sábado já deve ter ouvido bastante isso daí. Como é que a gente lida com o domingo e o sábado quando a gente tem na Bíblia alguns textos que aparentemente dizem que a gente não precisa mais guardar o sábado? Dizem que a gente não precisa estar mais preso nisso, né? Diz, por exemplo, já vi muita gente falando no texto que, tipo assim, quando Paulo fala que assim, olha, a carne oferecida a ídolos ali, ela não faz mal, porque os ídolos não existem. Mas se incomoda o seu irmão, então não faça na frente dele. Mas entenda aqui, não faz mal nenhum, tá? Comer ou não comer, não muda nada. Tem muita gente que também pega esse texto e fala assim, a guarda do sábado em si é a adoração. Então, se eu tenho tempo se minha folga do trabalho é terça-feira, o meu sábado é terça-feira. Se minha folga do trabalho é no domingo, que é onde eu passo meu tempo com a família, então é domingo. Como é que a gente lida com isso? Porque se fosse só pela história, era ser fácil. Era todo mundo voltar, dar uma rebobinada, a gente, ó, como começou aqui. Mas eu já entrei em discussões que eu falei assim, começou aqui. Aí a galera, não, mas na Bíblia diz isso daqui também. Como eu lido com isso? Quando entra a questão do religioso. A gente volta lá a Gênesis de novo. Lembra que tudo, como eu disse, Satanás não vai inventar nada diferente, né? Ele vai trabalhar com a contrafação lá de Gênesis. Quando Deus cria todas as coisas, né? Vamos lá no dia que ele cria o sol, a lua, as estrelas, né? Tá lá, ele não fez só isso. Ele criou o ano, ele criou a ideia de mês, ele criou as estações do ano. Então, assim, Deus, ele faz isso. Quem é que cria a semana de 7 dias? É Deus, entendeu? Então, vai lá, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e vem o 7º dia, entendeu? No 7º dia, ele faz algo diferente. A Bíblia diz assim, no 7º dia ele descansou, mas o que ele fez? Ele santificou e abençoou esse dia. Então, peraí, é um dia diferente já. Porque ele é santificado e ele é abençoado por Deus. Ele é separado. Pergunta que a gente já começa. Alguma coisa que é santo pode deixar de ser santo? Não. Alguma coisa que Deus santificou pode deixar de ser santo? A gente já começa por aí. Quando chega lá em Êxodo, ele vai relembrar a questão do sábado. Lembra? Lembre-se do dia de sábado. O povo de Israel havia esquecido do dia. 400 anos, né? Também. Havia esquecido depois de ter ido. Então Deus faz um lembrete. Ei, o sábado continua sendo o quê? Santo. Um dia especial, um dia separado, um dia santo de encontro com Deus. E isso vai sendo em todos os momentos. Você vai lendo no Antigo Testamento, está tudo lá. De um sábado até outro sábado, tudo perfeitinho.
A dificuldade que a galera tem é com a nova aliança. Porque para eles a nova aliança é graça. Entendeu? Então, assim, graça quer dizer para eles de grátis. Eles entendem a questão de graça como de grátis. Bom, Deus veio e morreu, acabou a lei, acabou tudo. É só você aceitar e tá tudo certo. O problema é, tinha graça no Antigo Testamento? Tinha. Já tinha graça lá também. A verdade, a graça vem quando o ser humano peca. Peca, exato. Porque eles deveriam receber a morte. Se eles não morrem naquele momento já teve graça, já entrou graça. Então, assim, não tem uma divisão de, bom, ali é o reino da lei, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento é o reino da graça. Sempre existiu graça e lei trabalhando juntas o tempo todo. Graça e lei trabalhando junto o tempo todo. Porque se fosse só lei, quem ia ficar vivo? Ninguém. Quem é que consegue guardar a lei 100%? Ninguém. O povo de Israel teria sido todo exterminado, entendeu? Mas teve graça. Deus leva para o deserto, Deus permite que eles sejam levados para o cativeiro, entendeu? Em tudo isso Deus está mostrando, olha, eu sou o Deus verdadeiro, eu sou o Deus quem vocês devem adorar, entendeu? Não há outro Deus diante de mim. Perfeito. A gente chega no Novo Testamento. Os mandamentos são ainda para ser guardados no Novo Testamento? O texto bíblico vai trazer. Tiago, entendeu? A própria Apocalipse. Quem são aqueles que guardam, que andam, né, no caminho do Senhor no final? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. Então os mandamentos eles continuam válidos. Tanto é que quando alguém chega, o mandamento foi cravado na cruz. Foi? Então eu posso adulterar? Não, não posso. Eu posso matar? Não, não posso. Posso roubar? Não, não posso. Então as pessoas não têm um problema com os mandamentos. O problema está onde? No sábado. Estava no sábado. Entendeu? O problema está no sábado. Por quê? Quando você vai lá em Daniel 7:8, Satanás ele muda os tempos. E ele muda a lei de Deus. E o texto bíblico está dizendo o quê? O que ele fez prosperou. Então a ideia que ele plantou lá atrás, ela vai reverberando para frente. Entendeu? Só que assim, ele vai aperfeiçoando. A ponto de ele trazer isso para o cristianismo. O que estava só no paganismo, agora vem para o cristianismo também. E ele começa a abarcar essas ideias. Então, assim, quando você vai no texto de Colossenses falando sobre o sábado, existiam festas que se chamavam sábados. Entendeu? As festas apontavam para quem? Para Jesus. Para Cristo. Quando Cristo vem, o que acontece com as festas? Não precisa mais. Não precisa mais da festa, né? Elas apontavam para Cristo, elas traziam a gente até Cristo, entendeu? Então, o que Paulo está dizendo é isso. Porque os judeus continuavam fazendo as festas. Eles não receberam Cristo. Eles continuavam. E havia uma briga por causa disso. Paulo ia pregando, os gentios iam se convertendo. Só que o que acontecia? Os gentios já se convertiam sabendo que Cristo veio, sabendo que ele morreu, que ele ressuscitou. E os judeus não. Então Paulo saía pregando, os judeus vinham logo atrás. Vocês são convertidos ao judaísmo? Vocês estão fazendo as festas? Você está fazendo isso? Então os judeus eles vinham tentando engessar aquilo que Paulo já tinha colocado. Por isso que Paulo lá em Gálatas vai dizer, se alguém trouxer alguma coisa a mais daquilo que eu falei para vocês, seja o quê? Anátema. Entendeu? Porque assim, os caras vinham tentando engessar. Paulo então abriu uma sinagoga. Vinham os fariseus depois. E vinham, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Por isso que vai ter o concílio depois de Jerusalém. E eles vão começar a estabelecer algumas normas para os judeus, entendeu? Para os gentios ali, para o trabalho de Paulo, entendeu? Mas quer dizer que tem que ser dessa forma aqui, entendeu? Tem que ser desse jeito. Paulo ele vai trazendo um evangelho mais tranquilo para os gentios. Mas abrindo mão dos mandamentos? Paulo em nenhum momento abre mão dos mandamentos. Pelo contrário, quando você lê Romanos, quando você lê Efésios, Paulo ele vai ratificar. O mandamento é puro, é santo, é bom. Eu não teria conhecido o pecado se o mandamento não tivesse mostrado para mim que era pecado, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que aquilo que Deus santificou, ele vai manter santo até o final, entendeu? Porque é algo que ele separou. O que eu acho legal. Quando você vai fazer o estudo, eu posso guardar a terça-feira? Pode, mas não foi aquilo que Deus pediu. Entendeu? Eu posso separar um dia para passar com Deus? Pode, mas não foi aquilo que Deus pediu. O que Deus pediu foi o sábado.
o que eu vejo muito também, né, nessa questão é que, tipo assim, vocês já ouviram isso daí, porque tudo que a gente faz hoje, né, vem dos romanos, os números, a hora, o calendário, tudo. Isso aí a gente viu um pouco na lição passada, porque a gente percebeu que, né, a grande meretriz ali teve um período de dominação mundial de 1260 anos, que a gente entende que foi a Idade Média ali, estudos apontam para isso daí, e a gente viu que todos esses enganos foram implantados lá, porque a gente vê que a besta, né, o animal horrendo, estranho, que estava junto ali, ele tem aparências de outros animais, que inclusive já é uma dica para você estudar Daniel, que está lá em Daniel. E esses animais que estão em Daniel são referentes a alguns povos, como o Medo-Pérsia, como os assírios ali, e eles tinham algumas crenças físicas não, crenças fortes ali, que se a gente vê nessa nova besta ali, se a gente vê nesse novo conceito religioso, está tudo ali. Adoração a ídolos, a mudança, a adoração ao Deus Sol, domingo, né? Por isso que a tirinha tem lá um egípcio ali, a imortalidade da alma, a gente vê tudo lá. E aí, não sei se vocês já ouviram também, mas eu já ouvi nessa questão de sábado, tipo assim, não, mas se a gente é controlado pelos romanos, quem me garante que o sábado não é sábado? Porque quem me garante que o domingo é domingo? Talvez o domingo seja quarta-feira. Talvez o domingo seja quinta-feira. Aí fica um negócio desse aí, mas a gente vai deixar isso daí para depois, tá, senhores? Mas é simples resolver isso. Os judeus, o calendário judaico, ele continua firme até hoje. Olha, então vai pro judaísmo. Entendeu? Lá, galera. Quando você compara o nosso calendário com o calendário judeu, apesar das festas serem diferentes, tipo, o ano novo deles é diferente, entendeu? Os meses deles são diferentes e tal, o sábado cai no mesmo dia. Então tá entendeu? Certo, então. Eles continuam na semana de 7 dias e o sábado continua caindo no mesmo dia, entendeu? Que a gente adora. Então, assim, é uma das diretrizes que a gente segue. O calendário deles, né, nunca parou. Nunca parou. Tá no ano 5.000 e pouquinho lá, entendeu? Mas, assim, é uma das diretrizes que mostra que o sábado continua sendo sábado, sim, entendeu? Uma coisa que a gente fala aqui, já pra gente finalizar, é que lá em Apocalipse 18, 2 e 3, ele diz o seguinte, não? Então clamou com o poder... errei aqui. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda a espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então a gente vê aqui mais um relato da queda de Babilônia, a gente viu isso nas 3 mensagens. Queria só um relato rápido aqui para a gente finalizar, que para ficar fixo na mente da galera, esse engano de Babilônia, quando ele grita assim, caiu a grande Babilônia, todo engano. Haverá um momento em que as pessoas saberão de toda a verdade, esse momento já chegou, é agora, vai ser mais para frente, como é que a gente entende isso daí pra gente finalizar? A Babilônia cai quando a mentira dela é descoberta. Então, assim, quando a igreja remanescente vem trazendo as verdades, né, tampando as brechas, né, que haviam, Babilônia começa a cair porque a mentira dela agora fica evidente. Entendeu? São restabelecidas as verdades da palavra de Deus. Então, quando você restabelece isso, Babilônia começa a cair. Porque ela agora, peraí, ela dizia isso, mas a Bíblia diz isso aqui. Ela estava falando que era esse dia, mas a Bíblia está dizendo esse dia aqui. Então, assim, nesse momento ela começa a cair. Mas a Bíblia diz que quando vier o alto clamor, entendeu? Quando a igreja se levantar para pregar esse último evangelho, isso vai ficar evidenciado. E a irmã White diz que o mundo vai se dividir em 2 blocos. Lado A e lado B. Entendeu? Imagina isso, cara. Isso vai ser muito top. O mundo ser dividido em 2 blocos, entendeu? E você vê o lance da graça até nisso, né? Sim. Porque Deus fala assim, ó, se você está tendo conhecimento, você está conhecendo que essa é a realidade, sai dela, povo do meu. Sim. Enquanto você tem tempo ainda, faça a sua mudança, entende? É a misericórdia, é a graça, é o amor de Deus. Sim, e é por isso que ele ainda não voltou, né? Ele já podia ter voltado e ele não voltou. O texto bíblico diz, né? Ele é longânimo, querendo que ninguém se perca, né? A ideia de Deus é que quanto mais tempo ele desse pra gente, mais conhecimento a gente teria para não ser enganado. Só que o que a gente percebe é que as pessoas, quanto mais tempo, mais elas se desviam da palavra de Deus, mais elas se desviam e no final vão ser enganadas exatamente porque não tem a base para entender isso. O que está acontecendo, né, aí fora. Tem um filminho lá muito antigo do Grande Conflito,
né? Que tem, acho que tem no eu já Seven vi. Play lá, Eu já que vi esse é filme. muito antigo, né? Foi feito no Movie Maker. Que Satanás tá fazendo assim a volta, né? E tá todo mundo ali, né? E tem uma menininha, né? Que ela olha assim, é Satanás, entendeu? Porque ela entendeu, já foi mostrado. Peraí, a volta de Jesus vai ser assim, como a Bíblia coloca, né? Como um relâmpago que corta tudo. Todo mundo vai conseguir ver ao mesmo tempo. Ele vai vir com a onipresença dele. Quando a menina vê Satanás vindo num lugar só, e só um grupo conseguindo ver e os outros não, entendeu? Ela já entende, peraí, isso aqui não é Jesus. Porque ele não está voltando da forma como ele disse que voltaria na Bíblia. Todo olho verá. Todo olho vai ver Jesus ao mesmo tempo. Como que é isso? Isso é a onipresença divina. É isso que Satanás não vai conseguir fazer. Ele é limitado. Entendeu? Ele é limitado. Então, assim, ele não vai conseguir fazer algumas coisas. A volta de Jesus vai ser algo que a gente nunca viu. A irmã White diz que aquilo que Satanás vai fazer é algo que assim a gente já viu na Terra, entendeu? Não é algo, vai ser espetacular, mas não é algo assim que você possa dizer assim, peraí, vai enganar todo mundo. A gente vai ver os erros, a gente vai ver as coisas que não estão batendo com o contexto bíblico. E a gente vai dizer, peraí, isso aqui não vem de Deus, não. Isso aí a gente vai cavar nossa morte também, né? A galera... Imagine, o pessoal curou sua mãe, você fala assim, o inimigo curou sua mãe. Pronto, começou a perseguição atrás de você. Acabou. Sim. É um negócio muito doido. Mas, gente, infelizmente, o assunto tá bom, tá da hora, tá legal, mas infelizmente a gente tem que finalizar, cara. Se vocês quiserem o contato aí do Pastor Rodrigo, Pastor Lana, pra dar estudo pra vocês aí, tem na agenda. Tem na agenda. O PDF tá baixado lá, só pegar. Então, galera, primeiramente queria agradecer vocês, tá? Pelo tudo, pela conversa, foi muito legal, foi muito bacana. Gente, eu deixava vocês falar aí, ó, à vontade, tá? Tava muito legal. E tinha muita pergunta pra fazer aqui, tá? Eu ia levar vocês a um ponto aqui, ó, muito complicado de sair. Mas a gente não tem muito tempo pra isso, não. Mas então, quero só agradecer a vocês, agradecer também a escola aqui, né, da Alvorada, por ceder esse espaço. Né, agradecer a galera do som ali que tá com a gente também. E queria saber se vocês têm alguma palavra final para dizer pra galera, pra finalizar, fechar. A ideia é, só vai ser enganado quem não está preparado. Exato. Entendeu? Anota essa daí, ó. Só vai ser enganado quem não está preparado. Faço das suas palavras as minhas. Os preparados, eles vão entender os tempos, eles vão entender os momentos e eles vão ver os enganos e vão dizer assim, ó, isso aqui não vem de Deus, não. Então, quanto mais você se prepara, mais você está se resguardando do engano que Satanás pode trazer para você. Estuda a Bíblia, galera. De verdade, de coração, cobra o seu pastor para ele passar estudo bíblico de profecias, que eu sinto uma carência muito grande na igreja. Ninguém estuda essa profecia na igreja. Cobra o seu pastor. Manda mensagem para ele agora, pastor fulano, ou pastor Lana que está aqui, né? Quero estudar Apocalipse, quero entender as profecias. Cobra, porque os caras têm conhecimento, muito conhecimento. Você não tem noção. Então, estuda com eles lá, tá bom? Para vocês não caírem no engano. Então, é isso, galera. Foi o estudo dessa semana. Espero que você tenha gostado. Eu gostaria de convidar agora o pastor Rodrigo para orar pra gente. Vamos lá? Vamos lá. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de abrirmos a sua palavra, de entendermos os seus propósitos para nós, Senhor Deus. Amém. Que quando Satanás efetuar os seus enganos, nós possamos, Senhor Deus, estar com os pés firmados na sua palavra, Senhor Deus. Nós possamos reconhecer e nos afastarmos, Senhor, dessas coisas. Que possamos naquele grande dia estarmos de pé, esperando, Senhor Deus, o grande encontro que teremos contigo, Senhor Deus. Amém. Esteja conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu.